Olá a todos! Hoje vamos analisar uma estratégia como a linha de tendência. Afinal, essa é uma das ferramentas de negociação mais poderosas. Mas o problema é que a maioria dos traders os utiliza de forma incorreta. O mais confuso é que cada trader os desenha de forma diferente. Algumas pessoas conectam as linhas pelas sombras das velas e outras pelo corpo das velas, o que leva à pergunta: qual é o caminho certo? Mesmo que aprendamos a construí-los corretamente, a próxima pergunta é: como comercializá-los? Devemos esperar por um salto da linha ou por um rompimento? Ou é uma mudança de tendência? Tentei todas as abordagens e, ao longo de minha prática, encontrei uma estratégia que realmente funciona e é lucrativa. Neste vídeo, eu lhe direi como construir linhas de tendência corretamente e quais estratégias funcionam melhor com elas. Então, o que é uma linha de tendência? Uma linha de tendência é uma linha reta que conecta dois ou mais extremos significativos em um gráfico. Se conectarmos os mínimos ou não estiver inclinado para cima, teremos uma tendência de alta. Se conectarmos os máximos e a linha estiver inclinada para baixo, então, consequentemente, ela está descendo. Vamos detalhar essas situações no gráfico. Aqui, por exemplo, neste caso, estamos conectando os pontos altos da reversão de preço. Podemos ver que temos uma linha inclinada para baixo, o que nos indica que estamos em uma tendência de baixa. Agora vamos encontrar a situação oposta. Aqui temos um preço que está claramente se movendo para cima. Conectamos os pontos de reversão de preço, ou seja, as mínimas, e temos uma inclinação para cima, o que indica que temos uma tendência de alta nesse caso. Então, para que serve? A linha de tendência ajuda a determinar a direção geral do mercado, a procurar configurações a sair da linha, a romper a linha e a possível mudança de tendência. Então, como traçar corretamente as linhas de tendência? Precisamos identificar pontos de oscilação fortes, ou seja, extremos notáveis, e conectar pelo menos dois pontos com uma linha reta, como fizemos nesses casos. Aqui e em uma tendência de baixa. Inscreva-se se quiser ver mais dessas ferramentas em ação. Temos um ponto de reversão de preço, em que o preço está se invertendo, indo na direção oposta. E também há vários pontos de reversão de preço, aqui em que o preço está se afastando e indo na direção oposta. Simplesmente conectamos esses pontos ao ponto de pivô e temos uma linha de tendência. A linha pode ser desenhada em corpos ou sombras. É importante ter um maior número de toques e não precisa ser uma linha perfeitamente precisa, pois é importante lembrar que a linha de tendência é uma zona. Vamos detalhar uma das estratégias que você pode usar apenas com essas linhas de tendência. Vamos adicionar o indicador Stochastic ao nosso gráfico. E agora podemos determinar a direção da tendência e em que zona temos o preço, na zona de sobrecompra ou sobrevenda. E agora vamos completar uma linha lá aqui, ou seja, na parte inferior da linha temos uma linha chamada de nível de suporte e na parte superior temos uma linha chamada de nível de resistência. Também conectamos os pontos de reversão de preço e agora temos um corredor de negociação ascendente. Vamos entender como usar as linhas de tendência em conjunto com o indicador estocástico e, para não entrar às cegas quando a linha for tocada, precisamos encontrar uma tendência, construir uma linha como fizemos agora e esperar que o preço chegue a um ou outro limite dessa faixa de negociação. O indicador estocástico para a compra a linha vai para a zona de sobrevenda e volta, e para a venda a linha vai para a zona de sobrecompra e volta, como temos, por exemplo, neste caso. Agora vamos ampliar o gráfico para que fique claramente visível. E aqui podemos notar que o preço se aproximou do nível de resistência, ou seja, da linha de tendência superior. De acordo com o indicador estocástico, notamos que a linha ultrapassou a zona superior. Essa zona é chamada de zona de sobrecompra,
o que nos diz que, nesse caso, teríamos tido uma negociação muito confiante se tivéssemos aberto aqui no lado negativo, após o que o preço simplesmente caiu. Aqui temos o preço se aproximando do limite inferior dessa faixa de negociação no indicador do estocástico. Também notamos que já temos linhas na zona de sobrevenda nesse caso, e além disso, o preço subiu. Isso nos dá a oportunidade de sair com um resultado positivo também. Se abríssemos uma negociação aqui, vamos detalhar a estratégia a seguir. Trata-se de um rompimento da linha de tendência, além da análise da estrutura do mercado. Afinal de contas, nem sempre temos um gráfico que se move em uma faixa de negociação. No futuro, o preço, de qualquer forma, romperá os limites superior e inferior, dependendo de direção em que o preço estiver se movendo, e vamos considerar em que casos e quando podemos romper o nível de resistência ou de suporte. Agora vamos encontrar uma situação como essa, e se continuarmos nessa linha aqui, estaremos apenas nesse ponto de ruptura. O que podemos notar é que o preço saiu da linha de tendência superior e foi para a linha de tendência inferior. Mas aqui temos o fato de ela não ter recuado em relação a esse limite, e ela foi decaindo. Trata-se de um rompimento do nível de suporte, como neste caso. No entanto, o rompimento da linha geralmente emite sinais falsos. Portanto, devemos primeiro procurar sinais de enfraquecimento da tendência, como nesse caso. Em nossa tendência de alta, o preço para o de atualizar as máximas e se move para baixo. Aqui vemos um forte fechamento da vela, o que nos diz que no futuro, muito provavelmente, o preço irá para um rompimento, não para uma reversão. E observe os longos corpos vermelhos aqui que nos dizem exatamente o que vai acontecer com o rompimento. Vamos ver como fica o movimento descendente do gráfico. Agora, destacaremos outra linha, onde destacamos anteriormente, conectando os pontos de reversão de preço. E aqui o preço entrará em um rompimento, no sentido ascendente, e não no sentido descendente como no momento anterior. Aqui também podemos observar que estamos em uma tendência de baixa. O preço para de atualizar as mínimas e formam-se mínimas mais altas. Ou seja, o preço está se aproximando com mais confiança do nível de resistência, ou seja, do limite superior. E isso também nos indica que o preço buscará um rompimento em vez de uma reversão no futuro. Além disso, se observarmos, por exemplo, que também temos nesse caso o preço que está se aproximando rapidamente do limite superior, ele ainda atinge esse teto e vai na direção oposta. Aqui vemos um colapso, o que sugere que o preço subirá no futuro. E vamos fazer um balanço. A linha de tendência mostra não apenas a direção, mas também os níveis-chave e, para negociá-los corretamente, você precisa adicionar a confirmação, indicador estocástico, como fizemos hoje, e também a estrutura do mercado. E aqui estão duas estratégias de trabalho para você. Análise do rebote mais indicador e do rompimento mais enfraquecimento da tendência.